Olá, hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Estima-se que no Brasil 35 mil pessoas convivem com a doença. Ela afeta, em sua maioria, jovens adultos de 20 a 40 anos. É muito importante falar sobre o assunto, trazer informações para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e afastar o preconceito. A repórter Tatiana Bertoni foi conhecer o trabalho da ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, e conta algumas histórias para a gente. Meu nome é Wanda e eu sou portadora de esclerose múltipla há 21 anos. Eu sou Marcelo, eu tenho 50 anos e tenho esclerose múltipla que nós detectamos aproximadamente 8 anos. Meu nome é Magali Lúcia Martins. Eu tinha 33 anos quando foi diagnosticado. Assim como a Wanda, o Marcelo e a Magali, 35 mil brasileiros convivem com a esclerose múltipla. E como foi para você receber a notícia? Foi terrível. Não é fácil. É sempre difícil receber uma notícia que você tem uma doença progressiva, degenerativa, incurável, né? É assustador. A Eusita é presidente da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla e uma das responsáveis por receber essas pessoas nesse momento de acolhimento aqui na associação. Eusita, como é que funciona essa recepção dessas pessoas que acabaram de ser diagnosticadas com a doença? Então, o paciente ele chega aqui bastante assustado, né? Praticamente sem chão. Tá? E chega aqui e encontra todo o carinho, tanto dos seus amigos aqui que vão dar orientação, até lição de vida, porque já passou por isso. A Wanda também faz parte da equipe do acolhimento. É com o exemplo da sua própria vida que ela leva esperança aos novos pacientes. Eu explico para todo mundo que a vida vai ser diferente, mas não acabou. E quanto mais ela aceitar e menos ela rejeitar, e principalmente aceitar todos os tratamentos que é oferecido para nós, ela vai ter qualidade de vida. A pessoa olha para você e não enxerga sua deficiência, sua dificuldade. Dentro de uma condução, por exemplo, você senta num lugar porque você não está aguentando ficar em pé. Além de fazer os acompanhamentos fisioterápicos na associação, a Magali trabalha na ABEM. Ela cuida da lojinha beneficente e ensina técnicas de artesanato. Você imaginou que hoje você poderia estar tão bem assim, há um tempo atrás? Eu estou melhor do que antigamente. Eu vivo hoje. Hoje eu aproveito viver. Hoje eu sinto gosto de viver. Hoje a gente recebe o neurologista Guilherme Olival, do Centro de Atendimento e Tratamento da Esclerose Múltipla da Santa Casa, e a psicóloga Ana Maria Canzonieri, coordenadora do Departamento de Pesquisa Científica e da Universidade Aberta da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook, também pelo Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Ana, doutor Guilherme, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Que agradecemos. Então, hoje temos uma data importante, Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Essa data foi criada por lei em 2006. O que mudou de lá para cá? O entendimento da sociedade mudou? Em 2006, o próprio tratamento da doença mudou. A gente teve uma grande evolução no tratamento nos últimos anos, que foi motivado, na verdade, eu brinco que é porque é uma doença que dá em países ricos. Então, como é interesse dos Estados Unidos, da Europa, tem tido muita pesquisa. E o tratamento mudou. A gente teve, do ponto de vista social, né, no meu entendimento, pouca evolução. A gente tem um protocolo que o governo pede que você siga uma ordem de tratamento das medicações para a esclerose múltipla e realmente este ano de 2018, pelos especialistas, não sou só eu quem falo, é o ano em que realmente foi o pior protocolo de todos. Então, ainda tem muitas evoluções para serem feitas no ramo da conscientização política, né? Mas a grande vitória que a gente teve foi a vitória a partir dos movimentos que a própria ABEM tem conduzido, que a própria associação, que os próprios pacientes unidos têm realizado grandes conquistas, né, de conscientização, de acolhimento de pacientes
no momento que eles fazem a descoberta, né? Sim. E tudo passa, né, Ana Maria, por falar sobre o assunto, justamente como nós começamos aqui o programa hoje, que eu acredito que disseminação de informações como forma de combate ao preconceito, não é? Porque o nome assusta, né, quando falamos esclerose múltipla. Porque à medida que foi sendo mais divulgado e falado nos meios de comunicação sobre a esclerose múltipla, as pessoas estão tomando consciência, a sociedade está tomando consciência. Concordo plenamente com o Dr. Guilherme, há muito a ser feito. Caminhamos pouco, mas caminhamos. E a ABEM vem discutindo muito, de um modo geral, com os pacientes, com os profissionais da área da saúde, com a sociedade, essa questão tanto em termos do diagnóstico, tratamento, mas principalmente a educação, o ponto de vista de consciência, que eu acho que isso ajuda a mudar muito o sentido do que nós ouvimos a própria Wanda falar no VT, em relação à qualidade de vida e à diminuição do preconceito. Então, isso é fundamental, essa conscientização. Então, a gente tem aí a Universidade Aberta ABEM também trabalhando nesse sentido, criar cursos EAD que possam orientar pacientes, familiares, cuidadores, profissionais e universidades da área da saúde. A hora que você entende sobre a doença, você passa a respeitar mais o outro, como ele é, com as limitações ou não dele, com as necessidades dele, e vai mantê-lo ativo, vai mantê-lo no ambiente profissional, social ou relacional de forma adequada, sem o preconceito. Contribui também, não é? Claro, para a autoestima. Para a autoestima, sem dúvida. Mas agora, eu acredito que o que você falou é absolutamente verdade, né? Quando a gente fez uma pesquisa para entender o que a população entendia quando se falava esclerose múltipla, e 40% disse que não tinha nem ideia do que aquilo significava. E os outros que falavam que relacionavam com uma doença de idosos que estavam perdendo a memória. O chamado esclerosado, né? Que antigamente usava esse termo está esclerosado, falava. exatamente. Isso, usava, né? E uma fala justamente carregada de preconceito, né? Que atinge idosos, completamente equivocado esse pensamento. Então, são pessoas, em sua maioria, de 20 a 40 anos, pessoas jovens, não é? Sim. Elas surgem Jovens, geralmente na idade produtiva, na idade que está estudando, está na forma do pico da capacidade de trabalho, né? E que até existe uma forma da esclerose múltipla que afeta a memória, mas é um sintoma incomum, não é o principal sintoma, isso não é o que a gente imagina, uma doença degenerativa, é uma doença autoimune, é uma doença que o próprio organismo se confunde. E o que já sabemos sobre ela, né? O que é essa doença, doutor Guilherme? É uma doença autoimune, é uma doença que o próprio sistema de defesa do corpo se confunde e acha que uma célula que é no seu cérebro é uma bactéria, um vírus, e começa a atacar aquela região. E aí produz os sintomas de esclerose múltipla, que eu vou anunciar os 4 principais, né, até para que um alerta, né, claro, para as pessoas, né? Então, os 4 principais são fraqueza em um braço ou uma perna, o formigamento em uma região do corpo, a perda de visão de um olho ou dos dois, uma diminuição da visão ou um desequilíbrio. E, claro, a título da gente não criar uma histeria, né, quem está nos ouvindo, claro, né? Até hoje é muito importante a gente não lidar com a saúde com medo, a gente lidar com consciência, né? São sintomas que são persistentes. Então, realmente, se tem alguém que está com sintoma, que há mais de 24 horas, ele deve procurar um neurologista. Diferente daquele sintoma fugaz, que você tem um formigamento numa perna, aquilo rapidamente passa. Então, é importante também esclarecer isso. E à medida que se cria essa denominação, né, esclerosado, o peso social fica muito grande para a própria pessoa, porque... Claro. Ele deixa de ser um ser humano para ser uma doença ambulante. Então, esse ponto a gente procura muito bater na ABEM como uma mudança.
é uma pessoa que adoece, que está acometida por esclerose múltipla, como poderia estar acometida por outra doença qualquer? Então, ele continua sendo um ser humano que precisa de tratamento, que precisa de cuidados, de orientação, mas ele continua sendo... Doença como tantas outras, isso não pode ser um rótulo, não é? Exatamente. Então, você não... Na nossa concepção em termos de trabalho, na hora que você valoriza a pessoa, melhora a autoestima dela, então ela entende que ela tem uma doença. Sim. E não que ela é a doença. Bom, e hoje à noite vai ser lançado o filme O Diário de Lidvina, sobre a esclerose múltipla, a direção de Leonardo Gamber e Daniel Moreno. O filme traz depoimentos de pacientes, familiares e profissionais da área da saúde. Todos nos ajudam a entender o que é essa doença. Vamos ver um trechinho do trailer. Eu tenho uma doença que não tem cura. Em contrapartida, eu descobri logo. Se tivesse demorado o diagnóstico, será que eu ia estar bem? Muita gente, quando tem algum problema sério de saúde, faz segredo. Eu pensava, será que as pessoas têm vergonha de ficar doente? Só a cidade de São Paulo tem mais pacientes com esclerose múltipla que os países inteiros da Europa. Eu vou numa emergência, num clínico geral. Como que um médico não sabe o que é esclerose múltipla? Você vai receber um diagnóstico de uma doença que pode te causar algumas sequelas. É muito importante ter um amigo, ter pessoas próximas, ter boas relações, estar cercado de gente boa, né? Apesar dela não ter cura, você vai sobreviver. Pois é, o filme foi idealizado por você, né, doutor Guilherme? Foi uma ideia da gente realmente trazer a informação e o universo psíquico do paciente com esclerose múltipla, mas também o universo psíquico do paciente com qualquer doença, né? Como ele se sente naquele momento. Né? Então, ele se sente isolado, ele se sente, eu brinco que ele se sente a última bolacha do pacote. Sim. E, na verdade, é uma coisa que todos nós ou vivemos ou vamos viver em algum momento, uma doença. Em nós ou na nossa família. Né? E como a gente aprender a lidar com isso e como tentar, de alguma maneira, fazer desse limão uma limonada. Né? Uma das coisas que até nesse vídeo que acabou de passar é comentado é a importância da gente fortalecer os nossos laços de afeto. Sim. Da amizade, da família, e que muitas vezes um paciente com esclerose múltipla ou com outras doenças, isso acontece mais comumente em doenças graves, em doenças que têm um peso, né? Os pacientes, eles ficam um pouco deprimidos, né? A Ana falou essa questão da autoestima e eles se isolam. Isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer naquele momento. Ela tem que perceber que é bem isso, né? A vida dela tem um pedacinho que é a doença. E não a doença tem um pedacinho que é a vida dela, né? Da importância de um apoio psicológico também, né? Que você trabalha tão importante lá na ABEM, não é? Sim, o apoio psicológico não só para o paciente, né? Mas puxando por esse gancho para o próprio familiar. Se o familiar também entende o que é a doença, ele passa a entender melhor o paciente e a relação se modifica. Então, o apoio psicológico, esse suporte, ele ajuda tanto pacientes quanto familiares e cuidadores a desenvolverem estratégias para o enfrentamento. Porque a questão não é o problema em si, mas é como você vai enfrentá-lo. Então, se você tem a doença, ok. Então, vamos olhar para essa doença, entender quais os recursos que eu posso desenvolver para me tratar, para me cuidar, para melhorar a minha relação de vida com as pessoas, com o trabalho, para não perder a minha qualidade de vida, mas muito pelo contrário, para ganhar mais qualidade de vida, né? Respeitar os nossos próprios limites. Sim, que todos temos, não é, Ana? Que todos temos. Agora, o nome do filme é interessante também, O Diário de Lidvina, que foi uma jovem holandesa do século XIV, é isso, doutor Guilherme, que foi considerada um dos primeiros casos de esclerose múltipla da história. A Lidvina, ela era uma jovem nobre de uma cidade da Holanda, chamada Schiedam, e ela tinha o hábito de anotar em diários tudo. Ela tinha esse hábito e ela tinha sintomas, então ela era uma patinadora do gelo e ela tinha paralisias, ela tinha momentos em que ela tinha alguns desses sintomas que eu comentei. E aí ela fazia, naquele momento, ela fazia períodos de oração e de jejum. E ela melhorava dos sintomas, né? E claro que
a gente identificou que ela tinha esclerose múltipla muitos séculos depois, sim, porque a característica da doença é essa. Né? A doença, ela tem a inflamação do cérebro e depois, naturalmente, vai melhorando. Né? E essa paciente, a Litvina, ela foi canonizada. Então, os diários dela foram preservados. Né? E aí, isso suscita duas questões muito importantes. Né? A primeira questão é que mesmo naquela época isso já acontecia, hoje continua acontecendo, e até o nosso documentário, um dos objetivos é esse, é realmente a gente informar qual é a realidade. Porque o correio da má notícia, ele rola solto. Sim. Então, quando o paciente ele recebe o diagnóstico, ele corre para a internet, a probabilidade dele encontrar notícias, eu chamo que é o filme de terror, é muito grande. E nem todos os pacientes vão evoluir mal. Tem pacientes, inclusive, que depois de muitos anos estão assintomáticos. Tem várias possibilidades. E uma outra questão que a Litvina suscita é realmente da importância do paciente entrar em contato com questões sutis, questões da própria espiritualidade dele, que vão trazer força para ele lidar com as dificuldades. Agora, antes de chamar o nosso intervalo, eu não quero deixar passar batido o que uma moça disse ali na reportagem, a Emiliana, que paciente, ela disse o seguinte: eu vou numa emergência, num clínico geral, como é que ele não sabe o que é esclerose múltipla? Isso chamou muita atenção. Ana Maria, o quanto nossos profissionais conhecem essa doença? É um diagnóstico fácil? Não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico essencialmente dado pelo neurologista, mas em termos do trabalho que a gente desenvolve na ABEM com uma equipe multidisciplinar, na hora de um tratamento, todos os profissionais, de um modo geral, que trabalham com as questões neurológicas, o fisioterapeuta, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fono, seja qual for a atividade desse profissional, trabalhando nessas questões neurológicas, ele necessita muito saber sobre a esclerose múltipla e saber como conduzir a situação. Porque quando ela coloca assim, como eu vou numa emergência, o profissional não sabe o que é. Então, possivelmente, ela passou por essa situação, né? Isso é uma situação, infelizmente, mais comum do que a gente gostaria. A esclerose múltipla é uma doença relativamente rara, mas é a doença inflamatória mais frequente neurológica que existe. Né? Mas é uma doença de difícil diagnóstico. E os pacientes relatam com muita frequência histórias desse tipo. Sim, né? Que demoram até muitos anos, às vezes, para serem diagnosticados, porque são sintomas que podem estar presentes em outras doenças. E depois que você começa a trabalhar com a esclerose múltipla especificamente, você acaba desenvolvendo um olhar clínico em sentido de reconhecer a fadiga da pessoa que tem esclerose múltipla de uma fadiga que não é de uma pessoa com esclerose múltipla. Então, assim, demanda aí informação e conhecimento. Por isso que eu acho que a causa da ABEM, em parceria com o CATEM, com outras instituições, de um modo geral, que falam sobre esclerose múltipla, divulgar é muito importante, não só para o paciente, mas também para profissionais da área da saúde. Por quê? Porque tendo esse olhar, você pode contribuir muito mais e facilitar muito mais um diagnóstico precoce também, correto? Ou encaminhamento para o neurologista, que é o que realmente vai poder... Especializado na área. Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a esclerose múltipla e a busca por qualidade de vida. Com a gente o neurologista Guilherme Olival e a psicóloga Ana Maria Canzonieri. Continue participando aqui da nossa conversa pelas redes sociais. Vamos aqui ver o que as pessoas estão comentando. O Mário Flávio Diniz, ele pergunta: a esclerose múltipla incapacita para o trabalho? A esclerose múltipla, ela pode incapacitar para o trabalho, né? Por isso que é muito importante realmente o paciente fazer o diagnóstico o mais precoce possível e realmente ser encaminhado para os locais que têm conhecimento sobre como tratar. Evitar alguns tratamentos mágicos, que são opções assim com vitaminas curativas, com coisas que realmente podem atrapalhar a vida desse paciente, e fazer um tratamento correto numa fase inicial, de preferência nos centros de referência.
Esses são centros que têm espalhados pelo Brasil todo, em todos os estados nós temos, né, fornecidos pelo SUS, ou procurar um neurologista que tenha conhecimento. E, além disso, buscar também o acolhimento e essas informações, inclusive, na própria Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Sim, né? Que tal o acesso hoje aos medicamentos na rede pública, Ana? São medicamentos caros, não? Sim, eu só queria complementar essa questão em relação à importância da readaptação. A limitação pode gerar algumas dificuldades em alguns ambientes de trabalho, mas nada impede uma readaptação do ambiente, do paciente e das pessoas que estão em torno, porque se os profissionais que estão em torno também compreenderem, isso facilita muito e permite que o paciente continue trabalhando. É papel da empresa também. Né? Também, eu creio que isso é fundamental. E é um papel da ABEM nessa questão do acolhimento, da reabilitação, auxiliar, ajudar, orientar os pacientes para que eles possam desenvolver essa questão do tratamento. E agora, linkando com a sua pergunta em relação à medicação, sim, a medicação ela é uma medicação cara, mas para isso tem todo o protocolo necessário que é encaminhado para o SUS para que ela possa receber a medicação e muitas vezes até no plano de saúde ela pode fazer medicações que são infusionadas em termos hospitalares. Vou aproveitar para chamar aqui mais um trechinho do filme O Diário de Lidivina. Quando eu contei para o meu marido, ele já tinha mais ideia do que era tudo, ele começou a chorar. Então, tudo que não aconteceu comigo, aconteceu com ele. Então, ele entrou em desespero, ele começou a chorar e aquilo me fez mal. Então, quando ele começou a chorar, aí eu desabei. Eu falei, eu tô com alguma coisa grave, tem alguma coisa acontecendo e eu vou ter que pesquisar o que é. Então, para mim, o mais difícil ali naquele momento foi, agora eu vou começar a dar trabalho para minha família. Acho que é um ponto bom para a gente trazer aqui, não é? Sim. Ela ficou realmente preocupada de dar trabalho para a família, que é algo que é natural de acontecer. Sim, o paciente se vê nessa situação e, às vezes, o familiar também enxerga por esse lado. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com a situação? E eu volto para a conscientização. Quando você entende o que está acontecendo, você tem uma forma melhor de poder agir e de poder contribuir com o paciente, ele para com ele mesmo, ele para com a família e a família para com ele. E os profissionais envolvidos nisso tudo. Quando você sabe exatamente da doença, tem uma discussão importante com o neurologista para que explique com clareza o tratamento, os recursos de enfrentamento se modificam e aí a pessoa não fica desamparada. Puxando pelo gancho do acolhimento, o acolhimento é necessário. É muito importante que seja feito. Nós temos essa prática na ABEM exatamente para dar esse suporte inicial ao paciente quando ele está recém-diagnosticado. E a Carla Tasto, que apareceu aí no filme, quando ela participou do filme, ela estava grávida, as imagens mostraram isso. A bebê nasceu, as duas estão bem, os três, tem o marido dela também. Aí ela tem 10 meses, olha lá nas imagens, olha só, família toda. A prova é de que sim, é possível ter qualidade de vida, é possível fazer planos, não é, doutor Guilherme? É muito importante realmente, às vezes a doença ela pode servir até para você despertar para questões importantes da sua vida, questões que você talvez não esteja considerando, né? E é muito bom ver realmente a quebra desses misticismos, né? Então, o nome esclerose múltipla, muitas vezes ele serve também para mostrar essa diversidade. Cada paciente é de um jeito, cada história é de um jeito, e para tirar esse pessimismo de que a pessoa imagina que a vida dela acabou, né? Então isso não é uma verdade, né? E aí, posso convidar as pessoas para irem? Claro, claro. Hoje à noite para a estreia do filme, não é? Hoje vai ter a pré-estreia do filme, é uma parceria nossa, do CAPEM com a ABEM, e vai ser lá no CIEE, mas a pessoa precisa fazer a inscrição na internet, é gratuito. Mas ela precisa fazer a inscrição na internet para a gente garantir que tem lugar para todos, né? Pode fazer pelo site da ABEM. Sim. Tem o link também na minha... Tem o link aí pelo site da ABEM para quem quiser fazer a inscrição para participar da pré-estreia, que é o comunicação, né? Sem o tio, né? @abem.org.br, está na tela.
Ou então pode também entrar na minha página do YouTube, também tem, Dr. Guilherme Olival, pode procurar lá, tem os links. E aí estão todos convidados, vai ser uma grande celebração da vida. Sem dúvida, olha o cartaz do filme aí aparecendo. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. Um recado final, então, para quem está nos assistindo. Olhar para si mesmo e descobrir a sua potencialidade enquanto pessoa e entender que nós, como seres humanos, em algum momento da nossa vida, nós vamos adoecer de alguma coisa e vamos precisar da ajuda de alguém em algum momento. Acho que esse é o meu recado em termos da psicologia. Doutor Guilherme. Acho que terminou perfeitamente. Acho que é exatamente isso. E para as pessoas conhecerem mais o trabalho da ABEM, também tem o site da ABEM, não é, Ana? ABEM? www.abem.org.br. Ah, ótimo. Agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado. E a gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. Anote aí, é o youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã. Uma ótima tarde para você e obrigado pela sua companhia.